Antes de orarmos, quero te convidar a abrir o coração e voltar a um princípio simples, mas poderoso. Lembrar. A vida, às vezes, nos afoga em tantas pressões que esquecemos do essencial. E quando esquecemos, deixamos de perceber o quanto Deus já nos sustentou até aqui. Por isso, antes de entrar na oração, quero compartilhar com você uma história que nos desperta para a força da gratidão. Em 2011, o Japão enfrentou um dos momentos mais devastadores de sua história. Um terremoto brutal, seguido de um tsunami gigantesco, varreu cidades inteiras. Casas desapareceram, famílias se perderam, e o chão parecia ter sido arrancado debaixo dos pés de uma nação inteira. Entre os sobreviventes estava um pescador simples, chamado Fumio. Em um único dia, Fumio perdeu tudo. A vila onde cresceu, sua casa, seus pertences, seu barco, tudo engolido pela força das águas. Ele só conseguiu sobreviver agarrado a um pedaço de madeira por horas, enquanto o mar gelado tentava levá-lo. Quando finalmente foi resgatado, ele tremia, faminto, exausto e vivo. Dias depois, diante de repórteres que esperavam ouvir revolta, desespero ou amargura, esse homem surpreendeu o mundo. Com os olhos baixos e a voz fraca, ele disse: "Sou grato por estar vivo. Muitos se foram. Eu ainda estou aqui. Por isso, agradeço." Ele tinha perdido tudo, mas não perdeu o coração, não perdeu a humildade, não perdeu a gratidão. E essa postura tocou nações inteiras. Pessoas ficaram comovidas. Ajuda veio de todos os lados. Voluntários reconstruíram sua casa. Um empresário lhe deu um novo barco. Sua vida recomeçou. Tudo porque ele escolheu agradecer em vez de reclamar. Meu amigo, se a gratidão tem esse poder no natural, imagine o que ela faz no espiritual. A gratidão atrai o favor de Deus, abre portas que a força humana não abre, desfaz cadeias invisíveis e cura feridas escondidas. Se essa mensagem já tocou seu coração, escreva nos comentários: "Eu escolho a gratidão." A Bíblia nos ensina que a gratidão não é apenas uma reação bonita, é uma postura espiritual. O Salmo 136:1 declara: "Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre." Agradecer não é opcional. Não é algo que fazemos só quando tudo está dando certo. Gratidão é um posicionamento do coração. É reconhecer que, independentemente das circunstâncias, Deus continua sendo bom, fiel, presente e digno de honra. Mas muitos de nós, sem perceber, estamos perdendo essa essência. Vivemos em uma geração que se acostumou com pressa, comparação, orgulho, exigência e um constante sentimento de insatisfação. As pessoas querem mais, pedem mais, correm mais, mas agradecem menos. E isso não é apenas um comportamento humano, é um alerta espiritual. A palavra já havia avisado. Nos últimos dias, as pessoas seriam ingratas. 2 Timóteo 3:1-2. A ingratidão não é algo pequeno. Ela corrói, ela endurece, ela nos faz esquecer. E quando esquecemos, repetimos os mesmos erros. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus abriu o Mar Vermelho. Eles esqueceram. Deus enviou maná do céu. Esqueceram. Deus guiou com coluna de fogo e nuvem. Esqueceram. A cada esquecimento vinham reclamações. Das reclamações surgia rebeldia. Da rebeldia, queda. E nós não somos diferentes. Quantas vezes choramos por algo que hoje temos? Choramos pelo emprego que hoje reclamamos. Choramos pelo relacionamento que hoje negligenciamos. Choramos pela casa em que hoje já nem reparamos. Choramos pela cura que já nem testemunhamos. Deus respondeu. Deus abriu portas. Deus restaurou, mas alguns perderam o hábito de agradecer. Esse é o perigo do sucesso. Quando a gratidão não cresce junto com a bênção, o coração se exalta, e um coração exaltado para de ver Deus. Se essa palavra te desperta, comente: "Senhor, não me deixe esquecer." É por isso que o Salmo 126 se torna tão poderoso quando falamos sobre gratidão.
Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aqueles que voltaram do cativeiro não tinham dúvidas. Foi Deus quem os libertou. Foi Deus quem os sustentou. Foi Deus quem transformou dor em alegria. E a reação imediata deles não foi orgulho, não foi comparação, não foi reclamação. Foi gratidão. Meu amigo, muitos de nós estamos vivendo hoje aquilo que um dia só existia no campo da oração. Há pessoas ouvindo esta mensagem que estão morando no lugar que antes pediam chorando, trabalhando no emprego pelo qual suplicaram, cuidando do filho que antes pediam como um milagre, restaurados de uma dor que parecia insuportável, sustentados em uma fase que parecia impossível de atravessar. Mas com o tempo, a rotina tenta apagar a memória. Tentamos seguir a vida e, sem perceber, deixamos de reverenciar o Deus que nos levantou. Esquecemos o vale de onde saímos. Esquecemos as noites de desespero. Esquecemos o dia em que clamamos: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, nunca vou parar de agradecer. O coração humano é frágil e por isso Deus nos chama de volta. Volta para a lembrança, volta para a humildade, volta para a postura correta. Não é que Deus precise do nosso agradecimento, nós é que precisamos dele. Gratidão nos protege da arrogância. Gratidão nos impede de pensar que chegamos até aqui por mérito próprio. Gratidão nos mantém sensíveis à presença de Deus. E quando o coração se mantém grato, ele permanece maleável, moldável, atento. Ele não se contamina com comparação, com inveja, com competição, com orgulho. A gratidão é como um escudo invisível que protege o coração de toxinas espirituais que tentam entrar diariamente. Se você entende essa verdade, escreva nos comentários: eu lembro de onde Deus me tirou. Entre todos os exemplos de gratidão e humildade nas Escrituras, poucos brilham tanto quanto a vida de José. Ele é um lembrete vivo de que um coração grato permanece firme, mesmo quando as circunstâncias tentam destruí-lo. José foi traído, vendido, enganado, injustiçado, esquecido. Ele conheceu o fundo do poço, a escravidão e a prisão. Mas em cada fase, seu coração permaneceu no lugar certo. Quando estava no poço, José não endureceu. Quando foi escravo na casa de Potifar, ele serviu com excelência. Quando foi preso injustamente, continuou íntegro. Ele não murmurou: por que isso aconteceu comigo? Por que justo eu? Por que Deus não está me vendo? José manteve a postura de quem sabe que mesmo quando não entende, Deus continua trabalhando. E é exatamente isso que diferencia um coração orgulhoso de um coração grato. O orgulhoso exige explicações, o grato permanece confiando. O orgulhoso se sente injustiçado. O grato vê oportunidade onde ninguém mais vê. O orgulhoso fala: eu mereço. O grato diz: Deus me sustentou. Quando José interpretou o sonho do faraó, ele não disse: eu sou talentoso, eu tenho o dom, eu sou especial. Ele disse: Deus dará a resposta. Essa frase revela um coração treinado na humildade. Um coração que passou pelas fases difíceis sem permitir que elas criassem amargura. Um coração que reconhece que tudo vem de Deus. Mesmo depois de se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, José não se deixou corromper pela promoção. Ele não usou sua autoridade para humilhar quem o feriu. Pelo contrário, quando seus irmãos tremiam diante dele, esperando o julgamento, José respondeu com uma das declarações mais maduras das Escrituras: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou tudo em bem. Só alguém profundamente grato e consciente da mão de Deus pode responder com tanta grandeza. Se essa palavra falou com você, comente. Que meu coração permaneça humilde. A gratidão de José era tão profunda que até os nomes de seus filhos carregavam testemunhos. Ele chamou o primeiro de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer as minhas dores. E o segundo de Efraim, declarando:
Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Até os nomes da sua descendência proclamavam o que Deus havia feito. Isso é algo poderoso. Quando o coração é grato, até aquilo que você gera carrega marca de fé, memória e honra. E o mais impressionante é que José não deixou o sucesso mudar sua essência. Ele não se tornou arrogante, não perdeu o senso de dependência de Deus, não deixou a promoção subir a cabeça. Muitos começam bem, mas se perdem quando Deus os exalta. Quando a bênção chega, alguns param de orar. Quando a porta abre, alguns param de buscar. Quando a situação melhora, alguns param de lembrar quem os livrou do vale. Mas José não. Ele permaneceu o mesmo. E isso nos ensina que a verdadeira prova do coração não é o sofrimento, é a vitória. Não é a dor que revela quem você é o sucesso. Há pessoas que se tornam irreconhecíveis depois que Deus as levanta. Mudam a maneira de falar, de tratar, de se portar. Já não lembram do tempo em que nada tinham. Já não recordam o clamor que faziam no secreto. Já não reconhecem o quanto Deus moveu montanhas por elas. A gratidão mantém o coração alinhado. Ela nos impede de pensar que somos maiores do que somos. Ela nos protege de cair no engano do orgulho que sempre sussurra: você conseguiu sozinho. Mas o coração grato responde: se Deus não estivesse comigo, eu não teria vencido nada. A gratidão transforma o olhar. Ela tira o foco da comparação e nos faz enxergar a mão de Deus em cada detalhe. Um coração grato não se ofende facilmente. Não vive reclamando, não vive exigindo. Ele descansa, reconhece e honra. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários: eu reconheço o que Deus fez por mim. E é aqui que entramos em um ponto crucial. O maior inimigo da gratidão é o orgulho. A Bíblia nos mostra repetidas vezes que o orgulho não vem de uma queda repentina, mas de um esquecimento gradual. A pessoa começa lembrando de Deus, mas conforme as bênçãos chegam, ela passa a acreditar que tudo é fruto da própria força, da própria inteligência, do próprio esforço. E é nesse lugar que muitos se perdem. Foi o orgulho que derrubou Lúcifer. Foi o orgulho que fez Nabucodonosor rastejar como um animal. Foi o orgulho que destruiu pessoas talentosas, chamadas ungidas, não porque eram fracas, mas porque esqueceram quem as sustentava. O orgulho nos desconecta da fonte. Ele faz a pessoa acreditar que não precisa mais de Deus. Ele cega, endurece, isola. Por outro lado, a gratidão é como uma luz acesa dentro da alma. Ela lembra constantemente: eu não cheguei aqui sozinho, Deus me carregou. Ela recalibra o coração, realinha a mente, desfaz as mentiras do ego. Gratidão mata o orgulho antes que o orgulho mate o destino. E perceba algo poderoso: um coração grato nunca fica sem direção, porque Deus sempre se aproxima de quem honra sua mão. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ou seja, quando a gratidão cresce, a graça aumenta. Quando o orgulho cresce, a graça se afasta. É por isso que muitas pessoas talentosas não avançam, porque talento abre portas, mas apenas a humildade mantém essas portas abertas. Deus não nos promove apenas por capacidade, mas pela postura do coração. Ele não precisa de perfeição, mas ele procura gratidão, porque um coração grato é moldável, ensinável e confiável. Se queremos ir longe, se queremos permanecer firmes quando Deus nos levantar, precisamos cultivar diariamente essa consciência. Tudo vem dele, tudo volta para ele, tudo permanece por ele. Se essa verdade falou com você, comente. Eu rejeito o orgulho e escolho a gratidão. Deixa eu te dizer algo com todo o peso espiritual que essa verdade carrega. A ingratidão limita o mover de Deus, enquanto a gratidão o amplia. Isso não significa que Deus depende de nós. Ele é soberano.
mas significa que o coração grato está sempre preparado para receber mais, enquanto o coração orgulhoso fecha as portas que Deus abriu. A pessoa ingrata esquece. Ela se acostuma rápido demais com aquilo que um dia implorou em oração. Ela normaliza o milagre, trivializa a bênção, despreza a graça. E quando o coração se torna insensível, a visão espiritual se fecha. A pessoa deixa de perceber a mão de Deus atuando nos detalhes. A ingratidão rouba a sensibilidade, rouba discernimento, rouba a alegria. Mas o coração que guarda gratidão, esse coração atrai o céu. É um coração leve, disponível, aberto. Um coração que celebra até o pouco, e é por isso que Deus o confia com o muito. É como Jesus ensinou: quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Gratidão é fidelidade emocional, espiritual e relacional. Ela mostra que você honra o que Deus colocou nas suas mãos. E aqui está uma verdade poderosa. Um coração grato vive debaixo de um fluxo contínuo de milagres. Não porque pede demais, mas porque reconhece o que Deus já fez. A gratidão é como um ímã que puxa a presença de Deus. Ela abre caminhos onde não havia portas. Ela restaura ambientes, ela cura feridas internas, ela traz paz para a mente e luz para o espírito. E se Ele cuidou do seu ontem, por que deixaria de cuidar do seu amanhã? A gratidão é a ponte entre o que Deus fez e o que Ele ainda fará. Se essa palavra mexeu com você, escreva nos comentários: eu reconheço o cuidado de Deus na minha história. Senhor, neste momento eu te agradeço porque, mesmo quando o coração parece apertado e o mundo tenta nos convencer de que não vai dar certo, o teu amor continua sendo o nosso alicerce firme. Tu és o Deus que nos ampara quando a noite é longa e as lágrimas silenciosas parecem não ter fim. Tu és o Deus que sussurra ao nosso espírito: filho, eu estou aqui, não temas. E é nesse sussurro suave que encontramos esperança para continuar caminhando, mesmo quando tudo ao redor grita para desistirmos. Pai, renova hoje a força de quem está cansado, a fé de quem está enfraquecido, a coragem de quem teme o amanhã. Levanta quem caiu, abraça quem foi quebrado pela vida, cura quem está ferido pela ansiedade. Que a tua presença seja como um óleo fresco derramado sobre a mente, trazendo ordem onde há confusão, serenidade onde há tormenta e paz profunda onde existe medo. Senhor, dá-nos olhos espirituais para perceber os teus movimentos, mesmo quando parecem silenciosos. Ajuda-nos a confiar não apenas no que vemos, mas no que tu prometeste. Que cada pessoa que ora agora sinta um toque novo, um renovo real, uma certeza absoluta de que não está lutando sozinha, porque quando tu estás conosco, a guerra pode até ser intensa, mas a vitória é certa. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Senhor, ao encerrarmos esta oração, entregamos diante de ti tudo aquilo que pesa, preocupa e tenta roubar nossa paz. Declaramos, com fé e convicção, que não caminhamos sozinhos. Tu és o Deus que luta por nós, que abre portas onde não há saída, que ilumina o caminho quando tudo parece escuro. És o Deus que transforma batalhas em testemunhos, lágrimas em força e ansiedade em confiança renovada. Pai, que cada coração aqui seja envolvido por uma presença tão real, tão profunda, tão intensa do Teu Espírito, que toda inquietação seja silenciada agora. Que a mente que antes corria sem direção encontre descanso em Ti. Que a alma que tremia encontre firmeza na Tua palavra. E que cada pessoa que ora comigo sinta, de forma quase palpável, o Teu cuidado, como um abraço divino que acalma, aquece e fortalece. Senhor, sela esta jornada espiritual com vitória. Que ao final deste vídeo, vidas sejam transformadas, mentes renovadas e corações levantados.
Que cada pessoa aqui se torne prova viva de que a ansiedade não tem a palavra final. Quem tem a última palavra é o Senhor. E que essa certeza impulsione cada um a caminhar com ousadia, fé e esperança, sabendo que o teu amor cobre, guarda, protege e liberta. Se esta oração tocou sua vida, escreva nos comentários: eu recebo essa vitória. Hoje você não chegou até aqui por acaso. Esta oração foi uma batalha espiritual travada por você, pela sua mente, pela sua paz e pela sua vitória. E saiba de uma coisa: o céu te viu, Deus te ouviu, e a sua guerra espiritual não termina em derrota, termina em testemunho. Enquanto você ouvia cada palavra, Deus estava movendo coisas que você não vê, realinhando caminhos que pareciam perdidos, abrindo portas que pareciam fechadas e quebrando cadeias que te seguravam há anos. Nada volta a ser igual depois de uma oração feita com fé. Nada. E se esta mensagem queimou no seu espírito, então você já sabe. Deus te chamou para permanecer aqui. Ele te trouxe a este canal porque Ele tem obra na sua vida. Então eu te convido, com toda a fé do meu coração, inscreva-se agora, porque você não pode lutar batalhas espirituais sozinho. Aqui você vai caminhar fortalecido, renovado e coberto pela presença de Deus todos os dias. E nos comentários, declare com força: a minha vitória vem do Senhor.